Evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 18 até o verso de número 34. Diz assim a palavra do nosso Deus: enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. Jesus se levantou e o seguiu juntamente com os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha saído, ou tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a notícia desse acontecimento se espalhou por toda a terra. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar, e as multidões se admiraram, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Eu confesso para vocês que essa narrativa, mesmo sendo um pouco longa, não é a minha favorita dessas histórias. Mateus, ao narrar essas histórias, ele omite muitos detalhes que são narrados no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e no Evangelho de Lucas, capítulo 8, por exemplo. Lá nós sabemos o nome do chefe da sinagoga, que é Jairo. Lá, quando a mulher toca em Jesus, na veste de Jesus, Jesus para e quer saber quem tocou, e fala que dele saiu poder e virtude. Aqui não tem nada disso. No texto de Marcos e de Lucas, Jesus, ao ressuscitar a menina, diz uma frase: Talita cumi, que significa: menina, levanta. Aqui Mateus omite tantas informações. Mateus, inclusive, é resumido: a menina já está morta. Para Marcos e Lucas, quando o pai sai de casa, a menina está à beira da morte, e ele recebe a notícia da morte da filha no caminho. Então eu confesso que esse texto não é o meu favorito para pregar. Eu gostaria mais de pregar ele em Marcos e em Lucas, acho mais completo. Mas eu me propus a pregar em alguns textos que eu naturalmente não gosto, não tenho tanta simpatia. Eu tenho feito isso durante alguns anos na igreja. Eu expus o livro de Juízes, porque eu não gostava do livro de Juízes. Eu expus Apocalipse, porque Apocalipse eu acho complicado. Aí eu comecei. E, embora isso seja um desabafo meu, eu fui tomado pelo poder da narrativa de Mateus e o propósito que ela tem. Mateus apresenta Jesus como o rei compassivo, soberano, o Messias,
que era esperado pelas Escrituras, que foi prometido da genealogia de Davi, filho de Abraão, o grande rei. E quando Mateus decide contar histórias dos milagres, ele conta histórias de pessoas que pela fé recorrem a Jesus, crendo que ele é o rei, o Messias, e até mesmo o próprio Deus encarnado. Os milagres então funcionam na narrativa de Mateus como sinais do reino de Deus, e que Jesus é o seu rei. A intenção do evangelista, ela é de mostrar que esses milagres vão ressaltar quem Jesus é, e não propriamente dito o feito espetacular que acontece, mas esses milagres revelam quem Jesus é, sua natureza, sua autoridade divina, sua obra. E durante essa narrativa que nós lemos, há um contraste o tempo inteiro, uma tensão, não sei se você percebeu isso, de pessoas que pela fé humilde recorrem a Jesus, e de pessoas que, movidas por incredulidade, agem de maneira arrogante e orgulhosa, rejeitando a Jesus. Então essa dualidade, esse contraste entre uma fé humilde e uma incredulidade orgulhosa, atravessa esses quadros de milagre que Jesus conta aqui. Mas Mateus fala de pessoas que recorreram a Jesus pela fé em quem ele era. E o tema dessa noite é a fé que me leva a Jesus. Qual é a fé que me leva a Jesus? O que tem levado você a servir a Cristo, ser um discípulo de Jesus, amá-lo, pertencer à sua comunidade de fé, devotar a sua vida a Ele? A fé que me leva a Jesus é a fé que me faz adorar a Jesus, mesmo na dificuldade. Observe o verso de número 18. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora, mas vem pôr a mão sobre ela e ela viverá. Mateus, como eu disse, não cita o nome desse chefe da sinagoga. A gente sabe que o nome dele é Jairo, por causa de Marcos capítulo 5, verso de número 22, e Lucas capítulo 8, verso 41, que contam essa mesma história, e lá ele fala que este chefe da sinagoga é Jairo. Ele era chefe, ou seja, ele era o principal líder de um grupo de anciãos, ou seja, o conselho de uma sinagoga. Ele era o presidente, ele era o chefe daquele conselho da sinagoga, o líder principal. Ele administrava essa sinagoga, ele era uma autoridade religiosa e espiritual na sua comunidade. E o que acontece? Jesus recebe esse homem num quadro de milagre. É verdade, você conhece o fim da história, a gente já leu, mas esse homem adora Jesus, e um judeu com o conhecimento que esse homem tem, com a bagagem espiritual e vivência nas escrituras que ele tem, não adoraria outro homem ou outro mestre qualquer, somente a Deus. Quando Mateus diz e o adorou, ele usa uma expressão diferente de Marcos e Lucas, porque Marcos e Lucas querem dar a mesma ideia de adoração, mas eles usam o verbo prostrar, que é se render, dando a mesma ideia de adoração. Mas Mateus, ele é muito mais direto. Aquele homem adorou a Jesus, reconhecendo o seu caráter divino, a sua autoridade divina. A adoração é somente para Deus. Este líder espiritual do judaísmo reconhece quem é o rei que está ali e o adora. Mas qual é o contexto dessa adoração? Eu preciso dizer uma frase de Sproul, que é um dos meus teólogos favoritos. Ele diz que a fé bíblica
não é otimismo. A fé bíblica não é otimismo. Ela é confiança na autoridade de Cristo. Sabe, fé bíblica não é pensamento positivo. Vai dar tudo certo. Fé bíblica é confiança no caráter de quem Jesus é. É a fé salvadora da qual nós estamos falando. Este homem perdeu sua filha de 12 anos. Nós não sabemos isso por Mateus. Mateus não fala a idade da menina, mas Marcos e Lucas diz que a menina tem 12 anos. Há uma situação de desespero. Pensa, sua filha morreu. E o que esse homem faz? Ele procura Jesus e o adora. A primeira lição da fé que nos leva a Jesus, nesse texto, é que a fé deve nos fazer adorar a Jesus mesmo na dificuldade, mesmo nos dias difíceis, mesmo no dia mau, mesmo no dia do luto, mesmo no dia da provação, porque a fé bíblica não é otimismo. A fé bíblica é confiar em quem Jesus é, no seu caráter, na sua autoridade. Por isso a adoração não depende de tudo ir bem. O contexto dessa adoração é um momento crítico. A sua filhinha morreu. É um momento desesperador, mas o desespero e a dor não afastou este homem pela fé, porque estava frustrado, uniu numa confiança: minha filha está morta. Mas não é o desespero que impulsiona ele. Não é a esperança e fé de que Jesus tem poder sobre a morte. Mas vem pôr a mão sobre ela, e ela viverá. Nos momentos de crise e dificuldade da sua vida, a sua vida de fé tem movido você à adoração? Ou no momento de dificuldade, de luta, de perda, de luto, de dor, de frustração, você dá um tempo da adoração, para só quando as coisas estiverem boas? Você reconhece a autoridade de quem Cristo é, sobre suas limitações, suas incapacidades? Jesus não é o nosso último recurso, Ele é o primeiro, Ele é o único. Quando passamos por momentos difíceis como o luto, a nossa fé nele nos garante a vida eterna, e a certeza da vida eterna naqueles que estão depositados pela fé nele. É isso que conduz a nossa adoração. Quando estamos enfermos e doentes, a nossa confiança está no caráter dele, que vai além da dor e das circunstâncias. Como Jó, que diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que ele se levantará da terra, e não deixará a minha alma na morte. Diz Davi também. Quando estamos desempregados, quando o motor do nosso carro funde, quando ficamos endividados, quando as coisas não vão bem, quando estamos atribulados, a nossa fé deve nos colocar de joelhos e nos fazer se render em adoração ao único em que devemos confiar. Porque a fé não é otimismo, é confiança no caráter de Cristo. Quando passamos por momentos difíceis, não desperdicemos o nosso sofrimento. Ei, eu gostaria de pregar hoje para você e dizer assim: você veio para Jesus, você crê em Jesus, nunca mais você vai sofrer. Essa não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que por causa de Cristo e neste mundo, nós passamos por aflições, sofrimentos, perseguições e tribulações. Mas quando o povo da fé, que recorre a Jesus, passa por momentos difíceis, esse povo não desperdiça o seu sofrimento. Ele adora a Jesus. Adore a Jesus, se renda a Ele, pois fé não é exigir, fé é se render. Os melhores cultos, as melhores pregações, eu ouvi no luto. Quando meu avô morreu,
eu participei de um culto extremamente abençoador e me senti vocacionado lá, no culto do sepultamento do meu avô. Há poucos anos atrás, o meu tio Ezequiel, um tio muito amado lá em Maringá, faleceu num acidente trágico de moto, e a pregação pelo reverendo Alessandro Capelari, o culto, os cânticos, foi um momento de adoração inesquecível, em que meu coração, minha alma estava voltada a quem realmente tem autoridade sobre todas as coisas, e é onde nós devemos depositar a nossa confiança. Dei exemplos pessoais, mas eu tenho certeza que você também já passou por perdas, por lutos, por dificuldades, o seu coração já esteve arrasado, triturado pelas circunstâncias. Não desperdice o sofrimento, adore a Jesus, porque a primeira lição que nós aprendemos da fé que leva a Jesus, é que esse tipo de fé nos faz adorar a Jesus, mesmo na dificuldade. Em segundo lugar, a fé que nos faz adorar e que me leva a Jesus, é uma fé que nos faz tocar em Cristo com esperança, apesar das minhas limitações. Vou repetir. A fé que me leva a Jesus é a fé que nos faz tocar em Cristo com esperança, apesar das minhas limitações. O versículo 20 até o versículo 22, esse quadro fica meio bagunçado, porque na narrativa, Jairo chega, fala para Jesus que a filha morreu, coloque as mãos sobre ela, Jairo adora a Jesus, e Jesus então se levanta com os seus discípulos e vai em direção à casa do chefe da sinagoga. Mas no meio do caminho, uma outra história acontece, um outro quadro de milagre acontece. Uma mulher que há 12 anos, sofria com um fluxo de sangue, um fluxo crônico de sangue. E do verso 20 a 22, a gente sabe que essa mulher tem muitas limitações físicas, limitações religiosas. O texto aqui não diz de Mateus, como eu disse, é Marcos e Lucas que tem mais informações, mas se formos para Marcos e Lucas, nós vamos perceber que durante esses 12 anos, essa mulher gastou tudo que tinha, todos os seus recursos, para tentar resolver o seu problema com a medicina atual, a tecnologia atual e o conhecimento médico de remédios da atualidade, e ela não tinha conseguido. Mas Jesus estava lá, e ela deseja tocar em Jesus para ser curada. Ela reconhece que há poder nele. No caminho da casa do chefe da sinagoga, essa mulher com uma hemorragia crônica entra na história, movida por uma fé que faz se lançar na direção de Jesus, tocar nas suas vestes e ser curada. Eu preciso fazer algumas considerações. Essa mulher tem grandes limitações, como eu disse, físicas, 12 anos de uma menstruação crônica, um fluxo de sangue que provavelmente deixou aquela mulher muito doente, anêmica, fraca, falida. Há limitações sociais, porque por causa das regras de saneamento público e também as leis cerimoniais e religiosas, uma mulher com fluxo de sangue uterino, ela era considerada cerimonialmente impura, e também para o relacionamento familiar, ela devia se separar. Ela não podia tocar em pessoas que iriam servir a Deus em adoração, porque essas pessoas ficariam impuras, e levariam um dia para o rito de purificação. Essa lei cerimonial parece desumana, mas ela tinha a ver com um mundo antigo, em que havia uma preocupação com saneamento, com cuidado higiênico. Mas você percebe que essa mulher faz 12 anos com limitações tremendas. A sua religião ensina que ela não pode tocar num rabi, num mestre, porque ele ficaria cerimonialmente impuro também. Então, movida pela fé do homem santo que passa ali, ela decide não tocar nele, mas apenas na gola da sua capa, porque ela diz: se eu apenas,
é um leve toque, apenas, tão pequeno, tão limitado, eu serei curada. Levítico 15 é a lei de Moisés que fala disso, lá no versículo 25. Você vai perceber que quando uma mulher tinha um fluxo de sangue por muitos dias, ela era considerada impura. Levítico 15, 25. Mas ela toca apenas, cheia de limitações. Fé com limitações impostas pela lei cerimonial, pela lei física, pela lei cultural, mas era uma fé real. E às vezes a gente também é assim, irmãos. Nós também temos limitações na forma que cremos. Fomos limitados por uma cultura, fomos limitados por causa de nossos erros, pecados e falhas, fomos limitados por tantas coisas que nos foram impostas, mas isso não pode ser o impedimento de que mesmo que a nossa fé pareça pequena e o ato seja apenas algo pequeno e limitado, nos leve a tocar nele, a experimentar dele, porque a fé que nos leva a Jesus é uma fé que nos leva a tocar em Cristo, apesar das nossas limitações, e nos leva a fazer isso com esperança. Não é a quantidade da sua fé, é o objeto da sua fé, Jesus. Tem gente que pensa que é a quantidade da fé, mas é o objeto, é em quem se crê. Ouça as palavras de Cristo para essa mulher. Jesus se volta para ela e diz: coragem, filha, sua fé salvou você. Jesus a encoraja. Jesus não reprova porque ela o tornou impuro, pelo contrário, o impuro, ao tocar a Cristo, é purificado por Ele. E isso não é a primeira vez que vai acontecer no Evangelho de Mateus. Mateus conta isso no capítulo 8, com a cura do homem leproso. Jesus toca naquele homem leproso, para que ele seja purificado. Eu quero que você fique limpo. Jesus restaura a dignidade daquela mulher, chama ela de filha. E eu quero fazer algumas aplicações. Mesmo uma fé frágil e com limitações, quando depositada na pessoa certa, em Cristo, ela é eficaz. Uma outra aplicação não é a força da fé, mas o objeto da fé. Irmãos, eu passei a semana procurando esse texto que eu li num livro do Timothy Keller, só fiquei com ele na cabeça. Eu dei um monte de livro do Timothy Keller para um monte de gente, onde estava grifado, e aí eu não achei, mas eu sei que é do Timothy Keller. Não é a força da fé, é o objeto da fé, é Cristo que salva. A salvação depende da obra de Cristo, e não da intensidade da crença. É preciso romper com as nossas limitações, sim. É preciso pela fé tocar, mesmo que seja apenas. Mas o apenas em Cristo é suficiente. Porque as nossas limitações podem nos manter impuros, indignos, insatisfeitos, estagnados, excluídos. Mas Jesus nos insere e nos chama de filho e filha. Terceiro lugar, a fé que nos leva a Jesus, além de ser uma fé que nos faz adorá-lo, apesar das dificuldades, também é uma fé que nos faz tocar com esperança, mesmo com as nossas limitações. Em terceiro lugar, a fé em Jesus vence o escárnio e contempla a salvação. A fé que nos leva a Jesus nos faz vencer o escárnio, a ridicularização e o desprezo, e nos faz contemplar e experimentar a salvação que só Jesus pode fazer. Do verso 23 até o verso 26, Jesus vai chegar na casa do chefe da sinagoga. A gente parece que parou de falar nele, né? A menina morreu,
E de repente uma mulher toca em Jesus e outro quadro se estabelece. Mas agora Jesus chega finalmente na casa de Jairo. E lá na casa do chefe da sinagoga, Jesus se depara com tocadores de flauta e pranteadores, gente contratada para chorar. Há um ritual religioso acontecendo ali, um funeral. O funeral já começou quando Jesus chegou. E eu sei que você conhece a história de outras ressurreições que Cristo fez. Jesus também ressuscitou o filho de uma mulher, uma viúva, em Naim, uma cidade sem importância, pequenininha. E o funeral já estava a ponto do sepultamento. E Jesus ressuscita o filho daquela mulher. Você conhece a história de Lázaro? Jesus chegou ainda mais atrasado. 3 dias depois que ele foi sepultado, o funeral já havia acabado. E Jesus ressuscita Lázaro. É bem verdade que na narrativa de Mateus, essa é a primeira ressurreição que Jesus fará. E parece que Jesus chegou atrasado. O funeral já começou. Tocadores de flauta eram contratados e não era coisa para gente pobre, era coisa para gente rica. Pranteadores também. E havia todo um funeral, um rito religioso acontecendo. Mas rito sem esperança não faz sentido. Rito sem Cristo é apenas lágrimas e músicas melancólicas de lamento. Jesus chega naquela casa e acaba com o funeral. Eu gosto do verso 24. Jesus diz: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E é interessante que o milagre não acontece enquanto as pessoas não são colocadas para fora da casa de Jairo. O versículo 25 diz: mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus fez pessoas que estavam lá para um funeral no momento de dor ser colocadas para fora. Só então Jesus entrou. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo faz sentido. O rito faz sentido, as lágrimas fazem sentido e a esperança também. Sem Cristo não há esperança. Sem Cristo não há depois. Jesus diz: a menina dorme. E o que acontece quando Jesus manda os que estão no funeral, cumprindo um rito solene, sair? Eles riem, não é isso que diz? Eles riem, o verso 24, riem de Jesus. Havia rito religioso, mas não havia fé. Havia ritual solene, mas não havia reverência diante do Rei dos Reis, daquele que tem autoridade sobre a morte. Diante daquele Pai já se prostrou e adorou. Havia solenidade, mas não havia reverência ao Rei dos Reis. E muitas vezes a nossa vida é cheia dessas coisas, cheia de momentos solenes, cheia de momentos ritualísticos e religiosos. Nós levantamos a mão, nós cumprimos um horário, nós entregamos o dízimo, nós pranteamos e tocamos flautas de lamento, mas zombamos da autoridade daquele que é o Rei dos Reis. Eles saíram do pranto e do choro para a risada e o escárnio sobre o que Jesus falou: a menina apenas dorme. É bem verdade que a menina estava morta, e Jesus chama a morte de dormir. Mas a incredulidade e o escárnio aqui são institucionalizados. É preciso tomar cuidado quando a nossa vida de fé em Jesus fica só institucional. É preciso vigiar para que a minha e a sua vida de fé não seja apenas uma vida institucional, religiosa, aparente. Religiosa no sentido de: eu sou presbiteriano, eu sou membro da igreja há tantos anos, eu vou certinho, não chega atrasado. É mais do que isso. É se entregar de uma maneira confiante, de esperança e fé. Jesus então toma aquela menina pela mão.
É um gesto de autoridade. Ele já fez isso com a sogra de Pedro. É um gesto de ternura. Ele fez mais do que o pai pediu. O pai pediu: estende a mão sobre ela e ela viverá. Mas aquele pai, aquela mãe, mesmo vendo a risada de pessoas que são irreverentes diante de Jesus, que não creem em Jesus e que riem da situação, mesmo saindo de um momento triste para um momento de escárnio, aqueles pais são os únicos a entrar na sala, segundo Marcos e Lucas. Mateus, como eu disse, não está preocupado em dizer essas coisas, mas entra Jesus, os discípulos, Pedro, Tiago e João e os pais, o pai e a mãe da menina, e eles veem Jesus levantá-la da morte. Jesus é quem tem a chave da morte e do inferno, irmãos. Ele é o autor da vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. Jesus levantou a menina da morte, e eu gostaria de fazer mais algumas aplicações sobre isso. O mundo não entende a fé em Cristo. O mundo vai zombar de quem tem fé em Cristo. A maioria das vezes o mundo vai zombar da fé cristã, vai zombar da fé cristã no seu ambiente de trabalho, vai zombar da fé cristã diante dos seus estudos, na sua faculdade, vai zombar daquilo que você tem como esperança, no ambiente que você está de lazer. Geralmente o mundo zomba e ri daquilo e de quem nós cremos. A nossa esperança está em Cristo. Uma outra característica e aplicação nesse texto: não tenha medo da zombaria, não deixe de crer, não passe a duvidar por causa do escárnio deste mundo, mesmo que este escárnio venha de pessoas solenes e ritualísticas, que estão dentro das igrejas, cumprindo um rito completamente correto. Cristo tem autoridade sobre a morte. A palavra final é sempre dele. Apesar do desprezo e escárnio do mundo, o evangelho progride. Versículo 26 vai dizer que a notícia desse acontecimento, da ressurreição da filha de Jairo, ela se espalhou por toda aquela terra. Por toda aquela terra. O escárnio do mundo não é capaz de deter a força e o poder do evangelho. Irmãos, o apóstolo Paulo crê tanto nisso, que ele vai falar do evangelho da cruz, que é loucura para os gentios e vergonha para os judeus, mas é poder de Deus para a salvação. Não é isso que ele fala? Em Romanos 1, verso 16, eu não me envergonho do evangelho. O mundo se escandaliza dele, os judeus ficam escandalizados. Eu não me envergonho do evangelho. Os gentios, romanos, helenistas, eles acham que isso é uma besteira, uma loucura, um desvaneio. Mas apesar do impropério e da zombaria do mundo, eu creio que é poder de Deus para a salvação, tanto de gentios, de judeus e de gregos. Na cruz, soldados romanos zombaram de Jesus. No pátio do sumo sacerdote, eles tamparam os olhos de Jesus, esbofetearam seu rosto e o ridicularizaram, zombando dele. Colocaram nele uma coroa de espinhos, um manto de trapos, e perguntou se ele era o rei. Olha aí o rei. Na sua cruz havia uma inscrição: o rei dos judeus. A zombaria não pôde detê-lo. A zombaria não pode, o escárnio da cruz não pode deter o evangelho. Por isso, mova a sua fé. Mova a sua fé em Cristo, na certeza de que Ele vence o escárnio, para que a gente possa contemplar a vida que só Ele pode dar. Eu gostaria de dizer que Jesus ressuscitaria todas as meninas de 12 anos, quando isso acontece no tempo certo. Mas eu posso afirmar que Jesus traz vida eterna para todo aquele que se rende pela fé nele, embora o mundo escarneça disso.
O Evangelho não pode ser detido no coração daqueles que recorrem a Jesus. Onde você está nessa história? Você está naqueles que são levados a Jesus pela fé e o adora, mesmo que a situação seja difícil? Ou você pertence ao grupo daqueles que mantém uma solenidade, mas que zomba da fé? Onde você está? Naquele que impõe limitações às pessoas em crer em Cristo? Ou naqueles que, mesmo com limitações, se movem a Jesus para tocá-lo, pois só Ele pode nos curar? Quero convidar você para estar aqui domingo que vem. Eu quero continuar nesse mesmo quadro de Mateus, com mais 2 milagres do qual Jesus fará, da fé que nos move a Jesus, porque só Jesus pode nos salvar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, não permita que as nossas solenidades e ritos, que são, Senhor, instruídos por Ti, como os sacramentos e tantos outros que fazemos, inclusive neste culto de adoração, confissão, louvor, consagração, sejam feitos automaticamente, sem reverência e fé, porque corremos o risco de fazer como aqueles que estavam no funeral da filha de Jairo, e de não nos rendermos a Ti em adoração, mesmo que a circunstância seja difícil. Senhor, nos mova pela fé em Ti, mesmo que limitados como somos, Senhor, e temos tantas limitações que nós mesmos impomos a nós, limitações que o pecado colocou na nossa vida, limitações que foram colocadas por tantas outras circunstâncias, coisas, pessoas, mas Senhor, não permita que isso nos impeça a tocar em Ti pela fé e esperança. Move a nossa vida, Senhor, pela fé em Cristo Jesus, nós oramos, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e Pai, e que a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos os súditos dos reis, do Messias, Jesus, que tem autoridade sobre a morte, que nos purifica e que nos salva, mesmo em meio ao nosso sofrimento. Amém.